Vivemos na sociedade do rótulo, na sociedade das aparências. As pessoas procuram muitas vezes estudar isso ou estudar aquilo, não para adquirir habilidades que possam lhe tornar uma pessoa com um repertório vasto de possibilidades, lhe tornar um eterno aprendiz, uma pessoa capaz de aprender novas coisas para desenvolver novos potenciais, mas sim as pessoas querem acumular cursos e acumular rótulos disso ou daquilo outro por vaidade, rótulos disso ou daquilo outro para poder impressionar as pessoas, para poder vender uma imagem de conhecedor de tudo ou de conhecedor de quase tudo. As pessoas, muitas vezes, inclusive, pessoas que têm dinheiro sobrando, fazem todos os tipos de cursos e buscam todos os tipos de aparente buscas por conhecimento apenas para se envaidecer de que domina todas as áreas. Domina quase todas as áreas do conhecimento, ou praticamente todas. Sabe isso? Sabe aquilo também? Mas o que a gente observa, o problema não está em buscar várias áreas e conhecer várias áreas, porque isso é uma tendência natural do espírito. O espírito em cada encarnação, o espírito, ele busca aprendizados e ele quer conhecer de tudo um pouco, claro. Ele quer aprender, ele quer ter mais capacidade, ele quer ter capacidades variadas. Quanto a isso, nenhum problema. O problema é o que a gente observa é que as pessoas buscam os vários tipos de cursos, aulas e etc. apenas para aumentar os seus cursos no sentido quantitativo, a sua papelada que o credencia para dizer que é isso e para dizer que é aquilo, ou seja, para acumular máscaras, para colocar mais máscaras ainda do que já tem no seu dia a dia, no seu cotidiano, por ter a profissão A, profissão B, profissão C ou D. Ou seja, a minha crítica, a minha observação aqui não vai em contraponto, ou não vai contra a busca pelo conhecimento, a busca pelo saber e a necessidade, inclusive, do espírito de buscar mais, de querer conhecer variadas possibilidades e dominar várias áreas. Não é isso. Mas o que a gente observa é que as pessoas buscam várias áreas, às vezes apenas por uma questão de envaidecimento, por uma questão de vaidade, de orgulho, de amontoar papéis e cursos para ter rótulos. E quanto mais rótulos para essa sociedade, então é melhor, você vai se dizer capaz de fazer milhões de coisas, né? Quando na realidade não é bem assim. Você vai amontoar cursos só para dizer que é isso, que é aquilo outro, mas você vai fazer coisas apenas pelos seus diplomas, papéis, certificados e não por uma vontade intrínseca, por uma necessidade da alma, por uma vontade da alma, não é? Precisamos saber distinguir bem isso. A tendência natural nossa enquanto espírito sem dúvida, nos capacitar em várias áreas, buscar a variedade dos conhecimentos humanos. Mas isso não pode ser por uma questão apenas vaidosa, orgulhosa, de amontoar papéis e coisas que, quando este corpo, este personagem desencarnar, serão apenas vivências daquele espírito e que, de repente, esses cursos não valerão para você dizer que é isso ou aquilo outro na eternidade, no plano espiritual. Precisamos ter alguns cuidados em relação a isso. A vaidade humana vem se transformando, as pessoas querem cada vez mais
essa busca, embora se digam espiritualizadas e embora se estejam teoricamente buscando o espiritual, muitas vezes elas querem mais se envaidecer de rótulos, se envaidecer de cursos, dizer que é isso, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo outro. Até mesmo grupos de estudos voltados para a espiritualidade, ou até mesmo um grupo de estudo que se possa fazer caseiro, ou entre amigos, ou um grupo, ou um curso, muitas vezes acaba ganhando uma energia negativa quando se entra na esfera da competitividade. Estamos numa sociedade da competitividade, ou seja, do individualismo exacerbado e onde as pessoas querem ser melhores do que as outras, querem competir o tempo todo com as outras, de maneira direta ou indireta. Então, a busca não é ser melhor do que si mesmo, mas as pessoas buscam ser melhores do que outros e querem ter um suposto conhecimento, uma suposta inteligência, bagagem intelectual, não para um crescimento pessoal real, mas para vender essa imagem e muitas vezes ganhar répitos, ganhar disputas, disputar para ver quem sabe mais, quem leu mais. Eu já conheci pessoas que tinham em sua casa uma biblioteca enorme de livros espíritas, que até brincava, dizia que tinha a biblioteca de Nosso Lar em casa. No entanto, era uma brincadeira, a biblioteca do Nosso Lar, como se fosse uma grandiosa biblioteca. No entanto, não significa que aquela pessoa leu e estudou todos aqueles livros. E mais do que isso, mesmo que tenha lido e estudado todos aqueles livros, não significa que coloque em prática os ensinamentos deles. Então, de nada adianta você conhecer muito, né? E conhecer muito e não colocar em prática. Não adianta você ter muito conhecimento e não colocar na vivência, porque o que vale não é você só conhecer, mas é você realizar, é você fazer. E a quem mais é dado, mais será cobrado, no sentido de que se você se diz conhecedor de múltiplas áreas do conhecimento, então você também precisa fazer mais. Mais não é só para si, mas é mais para a coletividade, mais para a humanidade, mais também para o outro. Não adianta ter rótulos e ter conhecimento só para guardar para si ou para vencer répitos, para ganhar autoridade diante de uma visibilidade social e para ser bom de retórica, bom de argumentação. Precisamos olhar para buscar muito mais do que isso. Precisamos buscar conhecimento e adquirir novas habilidades para uma conquista do espírito, para uma conquista profunda, para exercer aquilo com humildade e, no momento certo, colocar o seu conhecimento para fora, sim, claro, ensinar, ajudar outras pessoas, orientar, ser um facilitador, ser um orientador, mas mantendo a serenidade e a humildade, porque o verdadeiro sábio, ele sabe principalmente do que não sabe, e sabendo do que não sabe, não se envaidece pelos rótulos momentâneos e pelos títulos momentâneos. Precisamos refletir sobre isso. É isso que eu queria trazer neste vídeo. Eu conheço pessoas que às vezes convidam outras para estudar. Vamos ler tal livro juntos? Vamos? Você lê daí, eu leio de cá. E aí depois a gente começa a debater o livro. Só que hoje em dia, até nisso, até numa simples leitura entre dois amigos, ou duas amigas, ou duas pessoas que queiram de maneira tranquila e calma fazer um estudo em conjunto, ou ler um livro, uma mesma obra, e depois trocar conhecimentos, crescer, enriquecer conhecimentos, as pessoas tiram isso pelo lado da competitividade. E tudo vira uma disputa, tudo vira um lado competitivo. As pessoas querem dizer assim, vamos ler tal livro? Vamos, você é como se fosse uma declaração
de guerra, uma declaração de batalha. Vamos ler tal livro? Vamos, ou seja, vamos ler, você vem de lá com as suas percepções, com as suas ideias e eu vou de cá. E isso vai muito no contexto de vamos ver quem conhece mais, vamos ver quem aprende mais, quem interpreta melhor. Vamos ver se eu não ganho de você. Em outras palavras, fica implícito isso. No inconsciente está isso. Ou seja, a pessoa não está convidando uma outra gentilmente para uma troca de saberes, para uma troca de conhecimentos e uma leitura edificante e uma leitura que traga conhecimento, embasamento e uma troca saudável de conhecimentos. Não. O objetivo é sempre a competição. Vamos disputar. Vamos ver quem é que sabe mais. Vamos ver quem é que interpreta mais. Vamos ver quem é que domina melhor o assunto. Quem consegue adquirir, capturar melhor o conteúdo daquele livro. O objetivo, então, muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente, não é a troca de saberes saudável, a troca de saberes positiva, tranquila, fraternal, sem nenhum tipo de competição de quem leu melhor, de quem sabe mais, de quem sabe e domina mais do que o outro. Não, mas as pessoas querem uma prática competitiva. Elas, no fundo, querem competir para no final dizer, tá vendo? Eu li melhor do que você o livro. Tá vendo? Eu conheço melhor do assunto do que você. Eu interpretei melhor do que você. Eu fui além do que você. Em outras palavras, o que elas querem não é um compartilhamento e uma troca saudável de saberes, mas elas querem uma competição. Elas querem lançar um desafio. A palavra é essa. Elas querem lançar um desafio de intelectualidade, um desafio de conhecimento. É dizer, vamos nos desafiar. Você lê uma obra aí, eu leio a mesma obra aqui e a gente troca conhecimentos. Essa troca de conhecimentos muitas vezes não é de maneira pura, saudável, fraternal. É, na realidade, uma disputa de egos. É, na realidade, uma disputa de orgulho e de vaidade para dizer, vamos, eu te desafio, escolha o livro que você quiser e a gente vai estudar e a gente vai debater os livros. E quando se fala no debater, se troca essa palavra no fundo para o embate, o que seria um debate saudável, no sentido de troca de conhecimentos e saberes de maneira fraternal, vira embates e uma guerra apenas de egos, apenas uma guerra de orgulhos, de vaidades. É isso que eu queria comentar nesse vídeo aqui no canal, para que a gente não se perca nos pormenores. Desculpem barulhos externos aqui. Para que a gente procure ganhar sempre mais conhecimentos, sim. Fazer cursos, sim. Se especializar, sim. Conhecer mais áreas do conhecimento humano, sim. Ganhar mais bagagem intelectual, sim. O conhecimento é tudo, é maravilhoso. No entanto, precisamos entender de que não devemos utilizar esse conhecimento como um sentido de, ao invés de compartilhar ele e de torná-lo algo também no sentido de ser útil não só a si mesmo, mas a outrem, à humanidade e aos mais necessitados, utilizar dos seus conhecimentos ou dos seus saberes apenas como ego, apenas como orgulho, apenas como você desafiar outras para ver quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, quem domina mais esse ou aquele assunto. Infelizmente, a maioria das pessoas acabam levando para esse lado, esquecendo o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento e o conhecer de que nós sabemos algumas coisas, mas temos a certeza que não sabemos de tantas outras e precisamos aprender sempre mais. Então, fica esse recado, essa reflexão sobre esse vídeo, coisas que eu venho percebendo no meio
acadêmico, no meio de estudos, inclusive de estudos espirituais, de estudos de sociedades secretas ou discretas, como procuram se dizer, de pessoas que buscam um conhecimento e que esse conhecimento, em tese, é para uma elevação espiritual, para um engrandecimento do espírito, em tese, é para ganhar habilidades, mas no fundo existe por trás disso apenas a busca do ego, do orgulho, dos certificados, dos rótulos, das disputas intelectuais por vaidade e para que você também manipule outras pessoas. Infelizmente, existem pessoas que buscam o conhecimento e variadas áreas do conhecimento não para se engrandecer no bom sentido, para ganhar conhecimento, para ganhar bagagem, para ser pessoas inclusive melhores, mas não, utilizam isso além de desafios, mas também como oportunidades de manipulação. Porque aquela pessoa que detém mais conhecimento, evidentemente, e que domina várias áreas do conhecimento, ela pode facilmente manipular outras pessoas. Ela pode facilmente enganar pessoas, utilizar-se desse conhecimento para manipular massas, manipular pessoas, utilizar estratégias de poder e de enganação, manipulação, em busca do poder para ele mesmo, para essa própria pessoa. Infelizmente, não podemos dizer o contrário. A maioria das pessoas, infelizmente, acabam buscando hoje em dia, até mesmo nos estudos espiritualistas, universalistas, distorcendo o propósito. Qual é o propósito de você estar estudando? Qual é o propósito de você fazer seus estudos universalistas e espiritualistas? É o engrandecimento, é a paz interior, é o seu crescimento espiritual, é a sua expansão consciencial para adquirir mais serenidade, mais humildade, inclusive, ou é para exaltar mais o teu ego, os teus papéis, os teus certificados, os teus diplomas, para lançar desafios para ver quem domina mais tal assunto e ou ainda ou mais do que isso, para ser um manipulador ou uma manipuladora, para ser uma pessoa capaz de enganar, de manipular e de buscar apenas o poder, de viver no jogo do poder, no jogo do ego, no jogo de suas conveniências terrenas, no fundo, e não de propósitos realmente transcendentes, reais. Pensemos sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu!